Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e eu tô aqui para dizer para vocês o que me preocupa. O que é que me preocupa com alguns comentários na internet? Tipo, velho, me preocupa mesmo. Comentários preocupantes. Aí você fala, por que, Adolfo? O que te deixa tão preocupado assim? Eu vi um comentário de uma pessoa, cara, uma pessoa comentou, ela falou o seguinte: essa Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, ela é falsa porque ela é editada na, na Inglaterra. Eu olhei e falei, tá bom. Agora imagina se esse cara descobrir que a Bíblia de Stuttgartense é publicada por Münster, Alemanha. Tipo, cara, olha o perigo disso. Ela parte de um preço. Ela chega a uma conclusão por causa de uma informação que ela tem pela metade. Né? Tipo, imagina. Cara, quando eu olhei isso aqui, eu tô até com dificuldade de expressar em palavras. Primeiro, para não xingar o cidadão. Segundo, para mostrar o quanto eu estou preocupado. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar essa Bíblia aqui como exemplo. Qualquer pesquisinha que você for fazer sobre o texto de Benheim, você vai saber que foi feito por judeu. Foi feita por um judeu. Segundo ponto, a Bíblia de Benheim, ela não foi uma Bíblia publicada essencialmente por um cara, mas foi sendo publicada por várias pessoas até chegar ao estado que ela se encontra hoje, né? Vendido pela Sociedade Bíblica Trinitariana, que é uma Bíblia que é publicada e editada há mais de 500 anos na história. E tipo, qualquer pesquisinha básica, se você pegar e ler a introdução da Bíblia, dessa Bíblia, ela não tem introdução, está em inglês, mas ela vai mencionar a época em que começou a aparecer alguns livros dela. Né? Aqui. Prefácio para a Bíblia de Bomberg ou Gisborg, Hebreu, Antigo Testamento. Né? Nos séculos, nos antigos anos, nos primeiros séculos, né, nos períodos tardios do século XVI, Jacob Benheim, um judeu cristão, colecionou muitos manuscritos do Antigo Testamento e que adquiriu ao longo do mundo, né, colando e produzindo a primeira Bíblia hebraica completa do Antigo Testamento, né, foi possível. O volume foi publicado por Daniel Bomberg em 1524-25 e uma pequena edição do hebreu do Antigo Testamento. O primeiro a apresentar uma Torá completa, um texto massorético com notas no texto, e também era a segunda Bíblia rabínica, e somente autorizada pela edição massorética Recensão. É também, ao mesmo tempo, chamado de texto recepto do Antigo Testamento, e foi reimpressa em numerosas edições ao passo de 4 séculos. E ela era usada como base do Antigo Testamento pelos tradutores da Reforma, da versão inglesa, da versão alemã, do Stantime, eu nem sei o que, mas deve ser alemão aqui, e muitas versões até o presente dia, né? No século XIX, Christian David Gisborg emplacou a base da sua edição do Antigo Testamento. Inicialmente publicou pela Sociedade Bíblica Trinitariana em 1894 e é republicado em 1998, que é essa edição. E aí você pega aqui, por exemplo, Pentateuco de Bolônia, 1482. Profetas de Socino, 1485 ou 1486. Hagiografia, Nápoles, 1486, 1487. E aqui vai mostrando todos os vezes em que essa Bíblia ela foi sendo reimpressa até ela ser unida pelo Daniel Bomberg, né? E pelo Benheim e Daniel Bomberg. Tipo, cara, era só ele comprar essa Bíblia e ler essa introdução que eu estou lendo para vocês. E ele não falaria essa besteira. Ok? Então, o que acontece? Outro fator importante. A Bíblia foi publicada para o inglês. Vamos lá, vamos acreditar nisso. Tá, mas espera aí. Ela foi baseada no quê? Em manuscritos hebraicos com notas massoréticas. Se o documento está em hebraico, vamos pegar aqui no caso dessa Bíblia. Está em hebraico. E tem notas massoréticas, e é baseado em manuscritos da Idade Média, que são os manuscritos massoréticos, os massoretas, os judeus massoretas. Então vai dizer que isso aqui não é uma Bíblia verdadeira? Sendo que a diferença dela para o Códex
Leningrado, né, para o Códex Leningrado, Bíblia Hebraica Stuttgartense, são apenas 6 versos e são notas, diferenças massoréticas, não são nem o texto em si, eu acredito. Né? Eu tenho que dar uma conferida. Então imagina, aí a pessoa vem e me faz um comentário desse. Aí eu fico pensando, tá, isso é uma argumentação pequena, mas ela parte da argumentação dela de uma falsa informação. Ela tem uma pressuposição, porque ela não tem uma informação sólida sobre a formação dessa Bíblia, ou sobre a formação da Bíblia que pertence. Né? Tá entendendo? Então isso me preocupa. Não é uma diferença, isso não é uma diferença de opinião com relação a outra pessoa. Por exemplo, eu tenho diferença, divergência de opinião, divergência de metodologia com outras pessoas. Eu tenho, isso aí é natural. Agora, você pegar e basear a sua argumentação numa falsa informação ou num pressuposto errado, ou não ter conhecimento e sair falando as coisas, aí, meu amigo, é preocupante. Aí é preocupante. E isso a gente tem que ficar preocupado. E eu percebo que isso tem muito. Tem muito no YouTube, tem muito pelo mundo da internet. Né? O YouTube ele deu voz a muita gente. E muita gente desinformada. Né? E o interessante é que essa desinformação, até vi o Olavo Carvalho comentando uma vez, falou assim, olha, uma desinformação, uma coisa que ela uma pessoa que aprende uma informação errada, cara, para você corrigir isso ao longo da história, você vai levar pelo menos uns 50 anos para corrigir aquela desinformação. Né? Então, igual tudo que muita coisa que a gente aprendeu na infância, já não é mais o Olavo de Carvalho, nem eu, muita coisa que a gente aprende na infância, a gente só vai conseguir corrigir no futuro. Agora imagine pessoas baseando suas pressuposições em conceitos errados. Aí, meu amigo. Então eu falo para vocês, eu digo para você aqui que acompanha meu canal, você que está vendo meu vídeo pela primeira vez, cuidado. Se você for comentar algo, tenha estudado, tenha analisado. Não fique tirando coisas da sua cabeça. Tem gente que vem falar as coisas para mim e eu falo, cara, de onde que esses caras estão tirando isso? Qual que é a base informativa deles? Qual que é a linha de raciocínio que eles têm? Porque, cara, uma informação errada ela pode ser muito perigosa. Vivemos numa era, não vou mencionar fake news, porque fake news é mentira, né? Mas vivemos numa era em que dependendo da informação que você tem ou que você passa, cara, você pode matar uma pessoa, né? Eu digo isso, então, e isso me preocupa pela imbecilização também das pessoas, porque demonstra que você tem uma cambada de imbecil dando opinião em coisas que eles não dominam. Não dominam. E isto a gente tem que se preocupar, cara. Sinceramente, com todo carinho, isso nós temos que nos preocupar. Tem pessoas que você fala e ela não aceita. Por quê? Porque ela acredita, ela crê que aquilo que ela está dizendo, e não estou falando aqui de problemas teológicos ou problemas políticos, não estou enfatizando nem a questão política, estou falando detalhes simples, como um detalhezinho histórico, ou coisas simples na construção civil. Se você falar um negócio, a pessoa entende. E às vezes a gente estudou, a gente conhece. Quem conhece tem uma outra visão sobre o assunto, né? Tem uma visão sobre o assunto. Então é isso aí. Eu digo para vocês, olha, cuidado. Você que acompanha meu canal, eu tenho tentado tomar cuidado. Eu sei que você também toma cuidado, mas cuidado para não emitir uma informação que você não tenha conferido ou uma informação que você tenha lido sobre o assunto. Vai falar da Bíblia de Bomberg, Benheim? Vai falar sobre a Bíblia da Trinitariana? Conhece ela. Vai falar da Bíblia Stuttgartense? Conheça ela. Vai falar do texto Receptus? Conheça ele. Vai falar do texto majoritário? Conheça ele. Vai falar do texto eclético, Nestleala, de quinta edição revisada? Conheça o texto. Leia sobre o texto. Leia o texto. Não fique aí passando desinformação para as pessoas. Porque eu sinceramente percebo que existem algumas desinformações passadas por alguns ecléticos. Tem eclético que desconhece o que é texto receptus. Isso é fato. Tem defensor do texto receptus que desconhece o que é um texto eclético.
Então, a gente tem que, pô, peraí, vamos analisar os textos, vamos analisar a história, documentação histórica e tal. Não é só o texto é do diabo, ou o texto é baseado, o texto é bizantino. Cara, isso aí é de uma pequenez, é de uma pequenez para discussão. Tem que conhecer para falar, tem que conhecer, tem que conhecer. Aí você pode olhar para mim e falar, Vitor, por que você não falou dos majoritários? É porque eu sou majoritariano, então majoritariano não tem problema não. Não, pera aí, gente, aqui, sinceramente, eu conheço poucas pessoas que são majoritárias, e normalmente quando uma pessoa ela opta pelo caminho majoritário é que ela já tem informação suficiente para poder fazer o julgamento. Ela não é uma pessoa que defende o texto majoritário, ela não é uma pessoa que comprou o Nestlé Island porque o professor disse, ou porque comprou o texto Recept porque alguém disse para ela. Não. Defensores de texto majoritário são pessoas que ou já passaram pelo texto recebido ou já passaram pelo texto eclético. E aí, ao estudar um pouquinho a história, perceberam a inconsistência em ambos os textos e aí acaba seguindo o majoritário. Não vou dizer que somos perfeitos, você vai encontrar pessoas, com o aumento de pessoas defendendo o texto majoritário, vai surgir pessoas desinformadas sobre o assunto, mas naturalmente, os que eu conheço, todos eles, todo defensor do texto majoritário que se apresentou até mim, são pessoas informadas. Então é isso aí. Então, peço para você fazer a mesma coisa. Você pode ser marxista, vamos lá, mas você tem que ser uma pessoa informada. Você vai querer ser uma pessoa da direita? Você tem que ser uma pessoa informada. Você vai ser defensor de qualquer coisa? Você tem que ser uma pessoa informada. O fato é este. A observação é esta. Porque vivemos num mundo em que você tem acesso à informação, mas pelo excesso de informação você também acaba tendo pane de processar essa informação toda. Nem todo mundo é obrigado a saber a história da Bíblia hebraica, de Benheim, nem todo mundo é obrigado a saber a história da Bíblia de Stuttgartense, a Bíblia de Leningrado, nem todo mundo é obrigado a saber a história do texto recepto, do texto majoritário, ou do texto eclético, ou for falar sobre política. Ninguém é obrigado a saber tudo isso. Mas se você se predispõe a falar sobre isso, é importante que você saiba. Para você evitar comentários como o comentário do início desse rapaz. Que, cara, assim, quando eu vejo comentários dessa forma, eu fico extremamente preocupadíssimo. Fico extremamente preocupado com isso. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, tamo junto.